Então, olha lá, pessoal, exemplos interessantes aqui do livro do Elon. Tá? Um dos principais motivos, esses exemplos que ele apresenta aqui, foi uma das coisas que mais me motivou a querer discutir um pouco esse livro aqui com vocês. Exemplos interessantes. Então, olha só que legal esse exemplo aqui. Vamos começar aqui pelo exemplo 2, página 92. Ele começa dizendo o seguinte: a função de R em R definida por x vezes seno de 1 sobre x. Então, antes de falar da x vezes seno 1 sobre x, eu mesmo já vou introduzir aqui para vocês a seguinte ideia, antes de falar do D. Imagina que você tem uma f que não pode ser de R, essa que eu vou falar, ela tem que tirar o zero, né? Não tem, porque vai ter um zero ali no denominador, um zero no denominador, f de R menos 0 em R, dada por isso aqui, dada por f de x igual a, mais simples ali que o dele, apenas seno de 1 sobre x. O que a gente poderia falar aqui sobre essa função? Porque a dele já é x vezes seno de 1 sobre x. Então eu quis primeiro aqui mostrar para o aluno um exemplo ainda mais simples, não tem nem o x multiplicando aqui, é só seno de 1 sobre x. Então, se a gente for olhar ali no GeoGebra, aqui, ó, vou colocar aqui só seno de 1 sobre x, porque ali já está multiplicado por x. Seno de 1 dividido por x. Olha bem o gráfico dessa função, deixa eu tirar aqui o do módulo. Olha bem o gráfico dessa função seno de 1 sobre x. É que aqui o zoom, com esse zoom muito forte aqui, você já percebe que ela não está tendendo para nada quando o x tende a zero. Ela não tem um limite quando o x tende a zero. Isso que eu quis dizer, né? Deixa eu afastar para você entender melhor o que eu estou dizendo. Olha bem o gráfico, olha só que viagem esse gráfico aqui. Eu vejo uma certa psicodelia aqui nesse gráfico, olha lá. Olha lá, seno de 1 sobre x. Ela vem vindo aqui do negativo, pá, aí começa, bate no 1, bate no menos 1, bate no 1, bate no menos 1, e fica batendo em 1 e menos 1 para sempre, 1 menos 1, 1 menos 1, conforme você se aproxima do zero pela esquerda. E a mesma coisa pela direita. Se você prestar atenção pela direita, ela vem aqui no 1, vem no menos 1, vai de novo aqui no 1, vem para o menos 1, e 1 menos 1, 1 menos 1, e fica fazendo esse zigue-zague, 1 menos 1, 1 menos 1, conforme você se aproxima do zero pela direita. Então, eu queria dizer o seguinte para vocês, está bem claro para vocês que não tem um limite dessa função para x tendendo a zero. Você pode se aproximar do zero tanto que você queira, que ela vai continuar batendo lá no 1, batendo no menos 1, e não vai convergir para limite nenhum. Certo? Vocês estão percebendo isso? É uma função que não tem limite para x tendendo a zero. Então, mesmo que você defina ela no zero valendo alguma coisa, vamos dizer que o cara diga assim, tá, ela é seno de 1 sobre x só para x diferente de zero. Mas digamos que, para completar a definição dela, digamos que além disso, f de zero é zero, ou f de zero é 1, ou f de zero é menos 1, ou f de zero é π, ou qualquer valor que você queira. Não adianta. Qualquer valor que você colocar ela valendo no zero, ela não vai ficar contínua só porque você completou um valor lá. Que ela não tem limite no zero. Se ela tivesse um limite no zero, se para x tendendo a zero ela tivesse convergindo para alguma coisa, aí essa coisa, você falava, vamos supor que fosse L, esse limite. Aí você falava, não, e no zero ela vale L. Aí, pum, você completava uma função contínua ali. Só porque teve o limite. F de x para x tendendo a zero deu L. Aí você fala, bom, e vamos fazer ela no zero, f de zero é L. Pronto, ela ficou contínua. Ela ficou igual ao seu limite, tendendo a zero. Só que não dá para a gente fazer isso porque ela não tem limite para x tendendo a zero. Então, é uma função, em primeiro lugar, não tem limite para x tendendo a zero. Em segundo lugar, não tem como completar ela no zero para ela ficar contínua. Tá? Então, deixa eu só fazer essa observação aqui. Observe que não existe limite para x tendendo a zero, f de x. Tá? Então, e a consequência disso não tem como essa função seno de 1 sobre x ser contínua no x igual a zero, mesmo que a gente complete aqui a definição dela. Essa é uma observação inicial minha. Né? Isso aqui seria uma obs inicial.
inicial. Observação inicial. Tá? Agora, vamos partir, por exemplo, do livro mesmo. No exemplo do livro, esse é um exemplo meu, né? A gente poderia completar dizendo o seguinte: não há como definir uma f de zero, nesse caso aqui, de modos que f seja contínua em x igual a zero. Não tem como definir. Tá? No caso dessa seno de 1 sobre x aqui que a gente está analisando. Essa aqui. Que agora o livro vai falar da x vezes seno de 1 sobre x. Então vamos pegar agora aqui o exemplo do livro. Deixa eu mudar a lousa para cá. Aqui. Então agora, no exemplo do livro, ele comenta o seguinte. Olha bem a função que ele pega. Ele vai pegar a função, seja a função... Como é que ele escreveu lá? Para x diferente de zero, ela vale x vezes seno de 1 sobre x. Mas para x igual a zero, ela vale zero. Então ele completou a função. E ele completou ela no zero, valendo zero. Então vamos analisar por que ele fez isso. Imagina uma função que é para x diferente de zero, f de r menos, tirando zero daqui, né? Em r, ela vale dada por f de x igual a x vezes seno de 1 sobre x. De 1 sobre x, tá aqui. Ponto final. O que acontece? Vamos dar uma olhada no gráfico dela. O que acontece? Agora aqui, ó, vou tirar esse seno de 1 sobre x e vou colocar o x vezes seno de 1 sobre x. Já deu uma alterada. Você percebe que ela não ficou batendo em 1 menos 1 igual a outra. Ó. A outra ficou batendo em 1 menos 1 para sempre. A só seno de 1 sobre x. A hora que eu multipliquei por x aqui, aí ela não vai bater, a amplitude vai diminuindo aqui. E ela vai indo para o zero. É como se você tivesse ali uma função x e uma função menos x, servindo como uma espécie de envelope da função. Ok? Olha lá, ela está envelopada por essas duas funções, x e menos x. Então você percebe que aqui sim, há um limite para x tendendo a zero pela esquerda dessa função, há um limite, esse limite é zero. Ela está convergindo para zero, a função, conforme x tende a zero pela esquerda. E a mesma coisa pela direita. Conforme x tende a zero pela direita, a função x vezes seno de 1 sobre x também tende a zero. Então, ela é uma função, vejam bem, entendam bem isso que eu estou falando. Essa função x vezes seno de 1 sobre x, ela é uma função que não está definida no zero a princípio. A princípio, ela não está definida no zero, por quê? Porque ela tem um zero aqui no denominador, ela não está definida no zero. Porém, apesar dela não estar definida no zero, você vê que ela tem um limite para x tendendo a zero. Olha lá, o sistema está sobrecarregado, né? Porque eu tenho muito conhecimento aqui que está fluindo para as nossas cabeças. Caiu a live aí, vocês estão conseguindo me acompanhar? Vamos ver. O pessoal está travado aí? Deixa eu ver. Tá normal, professor. Ah, não, tá normal, tá jóia, obrigado. Então, apesar dela não estar definida no zero, ela tem um limite. Então, vamos colocar essa informação aqui antes que caia a live. Observação. F não está definida no zero, por causa desse x aqui no denominador, não está, a princípio, definida em x igual a zero, porém, há um limite. Porém, há o limite de f quando x tende a zero. Quando x tende a zero. Que limite é esse? Limite para x tendendo a zero da f de x. Claramente você vê aqui, tanto por aqui, né, porque isso aqui está limitado, e se você fizer isso aqui tender a zero, vai ficar zero vezes uma coisa limitada, que é zero. Então você vê facilmente pela conta e vê a ilustração disso aqui no gráfico também. Então é uma função que está tendendo a zero quando o x tende a zero.
O limite para x tendendo a zero de f de x é zero. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir essa função que ele está falando aqui no livro. É uma função que para x diferente de zero fica isso aqui, mas para x igual a zero é zero. E essa função vai ficar contínua. Então, a função. Aí aqui ele chamou de f, né? Então, eu vou chamar de f também. Então, a função f, vou colocar em amarelo para destacar, f de x igual a x vezes seno de 1 sobre x para x diferente de zero, e zero para x igual a zero, ela é contínua, porque ela no zero ficou igual ao seu limite para x tendendo a zero. Então ela é uma função contínua, a princípio contínua, mas a pergunta é, será que ela é derivável no zero? Então essa função aqui é contínua. Está definida no zero, em zero a gente acabou de definir ela como valendo zero, e a gente já sabe como esse zero é o limite dela para x tendendo a zero, dessa parte aqui, então ela é contínua em x igual a zero. É contínua em x igual a zero. Pergunta, será que é derivável? Será que é derivável em x igual a zero? Será que é derivável em x igual a zero? Então, o que acontece? Ele responde essa pergunta aqui, ó. Ela, em primeiro lugar, ela possui derivada para todo x diferente de zero. Como é que a gente sabe que ela é derivável para x diferente de zero? É só você aplicar as regras operacionais aqui, né? Aqui você aplica as regras operacionais. Para x diferente de zero, o que você vai ter? O f' de x, você faz regra do produto junto com regra da cadeia. Regra do produto, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Aí, para a derivada do seno de 1 sobre x, é regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno, 1 sobre x, vezes a derivada do 1 sobre x, que é x a menos 1. Vai ficar menos 1, x elevado a menos 2. Então, a derivada dessa função para x diferente de zero é f' de x igual 1 vezes seno é seno, igual seno de 1 sobre x. Aí aqui tem esse menos aqui, 1, fica esse menos aqui. X cancela com x a menos 2. Vai ficar apenas aqui 1 sobre x, vezes cosseno de 1 sobre x, certo? De 1 sobre x. Ou seja, você ficou com uma derivada para x diferente de zero, que é assim. Ponto final. Tudo bem, só escrevendo aqui. É derivado. Mas e no x igual a zero? No x igual a zero, eu tenho que, no ponto zero, eu tenho que aplicar a definição de derivada. Então, vamos fazer a definição aqui, ó. Para x igual a zero, aplicando a definição de derivada, né? F' de zero é igual limite para h tendendo a zero. A princípio, você poderia escrever aquela clássica aqui, limite para x tendendo a zero, f de x menos f de zero sobre x menos zero. Mas também tem aquela do hzinho, limite para h tendendo a zero, que é a que ele usou ali, né? Se você prestar atenção, ele foi pela do hzinho. Limite para h tendendo a zero, f de a mais h, que no caso o azinho aqui é zero, então vai ficar f de zero mais h, menos f de zero dividido por h. O f de zero, a gente sabe aqui da definição que é zero. Se x igual a zero, né? F de zero é igual a zero. Então, esse limite aí vai ficar o seguinte, vai ficar igual limite para h tendendo a zero, 0 mais h, a mesma coisa que h, então vai ficar f de h menos o f de zero é zero, dividido por h. E isso aqui é igual f de h sobre h. Então ficou limite para h tendendo a zero, f de h dividido por h. Mas quanto que é o f de h? Bom, esse h está tendendo a zero, ele não é igual a zero. Então, a gente pega aqui a fórmula para fazer o f de h,
a gente pega a fórmula para x diferente de zero. O h está tendendo a zero, ele não é zero. Então, vamos colocar o h aqui. Então, como que vai ficar o h? Ele vai ficar assim. Isso aqui é igual, limite para h tendendo a zero, f de h vai ficar h vezes seno de 1 sobre h. É o f de h. Dividido por h. Evidentemente, esse h aqui vai cancelar. Esse h aqui vai cancelar com esse. E o resultado vai ficar. Isso aqui é igual, limite para h tendendo a zero, seno de 1 sobre h. Seno de 1 sobre h. É exatamente o que ele chegou aqui. Só que veja, quando você faz o h tendendo a zero em seno de 1 sobre h, é a mesma coisa que você fazer x tender a zero em seno de 1 sobre x. A gente viu o que acontece aqui no GeoGebra. Quando eu coloco x tendendo a zero em seno de 1 sobre x, eu vejo que não tem limite algum. Não existe o limite para x tendendo a zero de seno de 1 sobre x. Eu até mostrei aqui a figura para vocês. Então, esse limite aqui não existe. Então, consequentemente, não tem derivada no ponto zero. Limite não existe. Vamos colocar aqui. Limite não existe. Então, qual é a conclusão? Conclusão. 2 pontos. A função não é derivável em x igual a zero. A função não é derivável em x igual a zero. Ponto final. Bom, então, beleza. Primeiro a gente teve o exemplo da função que eu coloquei aqui antes, né, pra gente, seno de 1 sobre x. Ela não é definida no zero, e não, como não existe o limite dela para x tendendo a zero, nem tem como definir ela no zero de modo que ela fique contínua. É aquele gráfico que não... É esse gráfico aqui dela. Depois a gente viu essa função aqui, que a coisa já é diferente. Ela não está definida no zero a princípio, mas ela tem um limite para x tendendo a zero. O limite para x tendendo a zero dela é zero, né? Deixa eu colocar isso aqui numa cor preta, que está muito colorido demais, isso aqui para o meu gosto. Aqui, senão fica desviando a atenção aqui. Aqui, agora sim. Beleza. Então, ela não está definida no zero, por causa de zero no denominador, mas ela tem um limite para x tendendo a zero, que é zero. Então, essa função x vezes seno de 1 sobre x, teve como a gente definir ela no zero. A gente definiu ela como sendo zero. F de 0 igual a zero, ela ficou contínua. Ela é contínua, mas pergunta, será que ela é derivável no zero? Bom, nos pontos diferentes de zero, ela é derivável. É derivável. Nos pontos, é derivável para x diferente de zero. Mas para x igual a zero, a gente viu que as leis são diferentes. Né? O que aconteceu para x igual a zero? A gente bateu num limitão aqui que não existe. Então, conclusão, a função não é derivável em x igual a zero. X vezes seno, nós estamos falando da função x vezes seno de 1 sobre x, definida como zero no zero. Agora vamos dar mais um passo adiante. Vamos pegar a função x ao quadrado vezes seno de x. Isso aqui fica legal desse exemplo. Vamos pegar a função, seja a função x ao quadrado vezes seno de x. Olha aqui, ó. Por outro lado, a função x, aí ele chamou de g. G de r em r, x ao quadrado seno de 1 sobre x quando x é diferente de zero. E, de novo, definida no zero como zero. G de zero igual a zero. Então, vamos colocar essa função aqui. Seja a função g de x igual, quando x é diferente de zero, ela é x. Essa aqui, obviamente, ela vai dar zero também, quando x... Ela tem limite também igual ao anterior, né? Já vou fazer o gráfico ali para vocês. Seno de 1 sobre x para x diferente de zero. E como, evidentemente, o limite disso aqui para x tendendo a zero vai ser zero, vamos ver aqui no GeoGebra. Olha ela aqui, tira essa agora e coloca essa aqui. Cadê ela?
eu esqueci aqui, x ao quadrado vezes seno de 1 dividido por x. Olha lá o gráfico dela, certo? Então você vê que, se você colocar aqui a função x ao quadrado apenas, e você colocar também a função menos x ao quadrado, você vê que ela está envelopada também, por x ao quadrado e menos x ao quadrado. Tá lá. Coloca aqui na cor preta essas duas aqui, para não desviar muito a atenção. Aqui. Isso. Olha lá. Então, quer dizer, vou ampliar aqui um pouco. Está envelopada certinha. Ela não passa para cima do x ao quadrado, nem para baixo do menos x ao quadrado. Está sendo esmagada para o zero aqui, conforme x tende a zero. Então, ela tem um limite para x tendendo a zero. É diferente disso aqui. É diferente daquela primeira que a gente viu aqui. Ó. A primeira que a gente viu não tem limite nenhum para x tendendo a zero, seno de 1 sobre x. Mas a segunda que a gente viu, x vezes seno de 1 sobre x, está indo para zero. E essa que a gente está vendo agora, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, está indo para zero também, no limite para x tendendo a zero. Então a gente pode definir ela como sendo zero para x igual a zero, quer dizer, g de zero igual a zero, né? Isso aqui significa aquilo que o livro escreveu ali, g de zero, entre parênteses aqui, né? G de zero é igual a zero, é isso que significa essa segunda linha aqui, né? Que a gente fica com uma função contínua, né? É como se você tivesse marcado um pontinho aqui no x igual a zero, tá? Bom, então o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, o que ele vai dizer aqui? As mesmas perguntas, né? A mesma coisa que ele perguntou no outro exemplo. Quer dizer, a função, note que g é contínua, g definida dessa forma, é contínua em x igual a zero. É contínua em x igual a zero. Pergunta, será que é derivável? Bom, se for para x diferente de zero, você vai calcular a derivada aqui pelas regras operacionais. Para x diferente de zero, aplica ali as regras operacionais, né? São todas funções deriváveis aqui. A x ao quadrado é derivável, seno, produto de funções deriváveis. Então, derivada do produto, então vai ficar g' para x diferente de zero, g' de x igual derivada do primeiro, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada do segundo, cosseno de 1 sobre x, vezes menos 1, x elevado a menos 2, regra da cadeia. Aí o x ao quadrado corta com o x a menos 2, o menos 1 vem para cá, faz isso aqui virar um sinal de menos, você fica com g' de x igual a 2x vezes seno de 1 sobre x, menos cosseno de 1 sobre x. Tá lá. Ponto final. Essa aqui é a derivada para x diferente de zero. Agora, para x igual a zero, como é que vai ficar a brincadeira? Para x igual a zero, a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Utilizar a definição de derivada. Então vai ficar g' de zero igual limite para h tendendo a zero, f de zero mais h, aqui no caso é g, né? Desculpa, g de zero mais h, menos g de zero, dividido por h, menos g de zero, dividido por h, dividido por h, que é igual limite para h tendendo a zero. O que é g de zero mais h? A mesma coisa que g de h. O que é g de zero? A gente já viu aqui que o g de zero é igual a zero. Então, menos zero dividido por h. Então, isso aqui ficou igual limite para h tendendo a zero, g de h sobre h, que é igual limite para h tendendo a zero. O que é o g de h?
substitui h aqui nessa fórmula. Vai ficar h ao quadrado vezes seno, h ao quadrado vezes o seno de 1 sobre h, dividido por h. Aí o que acontece? Dessa vez não dá para dizer que o limite não existe, porque esse h aqui embaixo corta com o quadrado, mas sobrevive um hzinho aqui. Então vai ficar limite para h tendendo a zero, h vezes seno de 1 sobre h. E esse limite aqui vai dar igual a zero. Então, conclusão, isso implica que, juntando as pontas aqui, que a derivada dessa função no zero existe e é igual a zero. Então, aqui com o x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, para x diferente de zero, e definindo ela g de zero igual a zero, ela no zero valendo zero, a gente conseguiu uma função que é contínua e é derivável no zero, e sua derivada no zero dá zero. E o gráfico dessa função é assim, essa parte roxa aqui. Tá? Bom, deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Vocês estão acompanhando isso que eu estou... Quem está prestando atenção nessa aula aí de vocês três? Vamos ver se tem algum aluno ainda aqui. Acho que os três já foram embora. Mas estou aqui, professor. Aí, Emanuel, você está acompanhando esse exemplo, Emanuel? Abraão, Mariana Vilela Flash. Aê, valeu. Sim, estou acompanhando. Valeu. Interessante essas funções, hein? Interessante essas funções. Presta atenção para essas funções. Veja o que elas significam. Então, olha só. Ele acabou de mostrar aqui, então, uma função que é derivável no zero. E fez a derivadinha aqui, eu fiz a conta com vocês, g' de zero igual a zero. Então, vocês perceberam a evolução. Veio de uma função que ela simplesmente não tem limite para x tendendo a zero, que é a seno de 1 sobre x. Aí evoluiu para uma função que tem o limite é zero, quando x tende a zero, que é a x vezes seno de 1 sobre x, mas ela não tem derivada no zero. Quer dizer, aqui você já conseguiu fazer ela ficar contínua. A primeira não tinha nem como ser contínua, porque não tem nem o limite. A segunda tem como ficar contínua, você define ela como zero aqui. Ela fica contínua, mas não fica derivável. Aí a terceira, que é a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, ela, além de ficar contínua, ela fica também derivável no zero. E a derivada dela no zero vale zero. E acabamos de calcular. Agora presta atenção no comentário que ele vai fazer aqui na sequência. Quando x diferente de zero, as regras de derivação conhecidas, eu já fiz aqui, ó, 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Eu fiz essa conta aqui com a gente, ó. Para x diferente de zero, a derivada é isso aqui. E para x igual a zero, a derivada é isso aqui. Então, juntando as duas coisas, assim note que, dessa forma, note que você tem uma função derivada, g' de x, que ela vale, quando o x é diferente de zero, ela vale isso aqui, 2x seno de 1 sobre 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Ela vale isso aqui para vírgula, para x diferente de zero. Para x diferente de zero. Agora, quando x é igual a zero, ela vale zero. Agora, pergunta, será que essa função, se ela está valendo zero, quando x é igual a zero, e ela vale essa fórmula, quando x diferente de zero, será que ela é contínua no zero? Será que o limite disso aqui para x tendendo a zero vai bater com esse zero? Será que g', que essa função g' de x é contínua? E o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, interrogação. A gente percebe que não. É contínua, no caso, em x igual a zero, né? É contínua em x igual a zero, interrogação. A gente percebe que não. Pelo seguinte, se você fizer aqui o limite para x tendendo a zero, esse x aqui vai para zero, fica zero vezes o seno, que é limitado, zero. E esse limite aqui do cosseno de 1 sobre x não existe. Ele é que nem aquele limite de seno de 1 sobre x. Fica batendo em 1 menos 1 e não converge para nada. Então, a gente pode afirmar aqui o seguinte, muito interessante sobre essa função g de x, g' de x.
né, note que, não, né, a resposta àquela pergunta é resposta, não, vírgula, pois, se você faz o limite para x tendendo a zero daquele 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x, isso aqui dá igual a limite para x tendendo a zero menos cosseno de 1 sobre x. E esse limite não existe. Limite não existe. Não converge para nada. Então, logo, qual é a conclusão? Logo, o limite para x tendendo a zero, da g' de x é diferente da g' de zero, porque a g' de zero é zero e ela tendendo a zero não existe. Teria que dar zero aqui para ela ser contínua. Então, conclusão. G' de x não é contínua. Não é contínua. A gente sempre se pergunta isso. Será que tem um exemplo de uma função que tem uma derivada num ponto, mas a derivada não é contínua? Não a função vai ser contínua. A g no zero, ela é contínua. Está aqui o gráfico. Tá? Você definiu ela aqui igual a zero, a função g ficou contínua. E além de contínua, ela ainda é derivável. E a derivada dela no zero dá zero. Só que essa função derivada dela não é contínua. Então ela é uma função que tem derivada, mas a derivada não é contínua. Um exemplo interessantíssimo. Conclusão, g' de x não é contínua em x igual a zero. E com isso eu encerro a discussão desse exemplo. Olha só o que ele vai falar ali. Ó. Ele vai falar o seguinte: note-se que não existe o limite para x tendendo a zero g' de x. Sim, a gente viu que o limite para x tendendo a zero g' de x deu menos cosseno de 1 sobre x, que não existe. Não existe. Né? Note que não existe esse limite para x tendendo a zero g' de x. Em particular, a função g' não é contínua no ponto zero. Logo, G não é de classe C1, porque lembra que tem aquela terminologia, aquela nomenclatura ali das funções, né? Aquela classificação das funções de classe Cn. Então você tem, por exemplo, função de classe C0, contínua. Função de classe C1, derivável, quer dizer, tem uma primeira derivada, e a primeira derivada é contínua. Aí função de classe C2, dá para derivar ela duas vezes, e as duas derivadas, primeira e segunda, são contínuas. Aí toda vez que me falam desde a primeira vez que eu ouvi falar nesse negócio de função de classe Cn, C1, C2, C3, e vai até C infinito, função de classe C infinito. Ela é uma função que é infinitamente derivável, e todas as derivadas contínuas. É o caso da função seno, da função cosseno, dos polinômios, da exponencial, são todas C infinito. Tá? Então, essa função que a gente acabou de ver, ela é uma função de classe C1, ela tem... Claro, uma função que é C infinito, ela é C1 também. Né? Digamos assim, esses conjuntos de função Cn estão um dentro do outro. Né? Todo mundo que é C infinito, que tem infinitas derivadas todas contínuas, ela é, por exemplo, C3. Tem 3 derivadas contínuas, quem é C infinito. Mas todo mundo que é C3 é também C2, porque se tem 3 derivadas e as 3 são contínuas, tem também 2 derivadas contínuas. Então, C5 está dentro do C4, que C4 está dentro do C3, C3 está dentro do C1, até chegar no C0, que é a contínua. E todas essas que têm derivadas são funções contínuas. Então, o conjunto das contínuas abarca todas elas. Né? Digamos assim, C0 contém o C1 contém o... não, deixa eu ver, eu acho que eu falei ao contrário, né? Deixa eu ver aqui. Não, é o contrário. O contínuo, o C0, está dentro do C1. Todas que são contínuas... Não, agora que eu me confundi, calma aí. Deixa eu pensar aqui.
Não, é o jeito que eu tinha falado mesmo, o jeito que eu tinha falado está certo. A que tem duas derivadas contínuas, ela tem uma derivada contínua. A que tem uma derivada contínua é uma função contínua, com certeza. Então está um dentro do outro. Então, digamos assim, as funções de classe C4 estão dentro das de classe C3, as de C3 estão dentro de classe C2, C2 está dentro de C1, as de classe C1, que tem uma derivada e a derivada é contínua, com certeza elas estão dentro de C0, elas são funções contínuas. Agora sim. Então a gente sempre pensa nisso, né? Só que às vezes a gente pensa, será que tem uma função que falha um pouco essa definição? Por exemplo, falha o C1. Ela é uma função que tem uma derivada, mas é uma função, por exemplo, a princípio você pensa assim, será que tem uma função que não é C1? É só C0? Ela não tem derivada contínua. Aí você pode pensar, bom, basta você pensar uma função que não tem a derivada. Por exemplo, o módulo. O módulo de x ele não tem derivada no x igual a zero. Módulo de x ele não tem derivada no x igual a zero. Está aqui. Então, ele é C0, ele é contínuo, mas não é C1. Mas ele não é C1 porque ele não tem a derivada. Na definição de C1, diz que a função para ser C1 ela tem que ter derivada e derivada contínua. Então, a gente sempre pensa assim, será que tem uma função que não é C1, mas não é C1 não é porque ela não tem derivada. Ela tem a derivada, mas a derivada não é contínua. Então ela não é C1, porque na definição de C1 tem que ter derivada contínua. Aí a gente pensa o seguinte, nunca consegue imaginar um exemplo desse. Quando você vê um exemplo, como essa x ao quadrado seno de 1 sobre x, ela é isso aí. Ela não é de classe C1, mas não é porque ela não tenha a derivada, que nem o módulo, que não dá para derivar no zero. Ela tem a derivada, acabamos de calcular a derivada dela. A derivada dela, inclusive no zero, ela é derivável em todos os pontos. E no zero também. E a derivada dela no zero deu zero. Ela não é de classe C1, não é porque ela não tem a derivada, ela tem. É porque a derivada que ela tem, a função derivada dela, não é uma função contínua. E não é contínua justamente no zero. Porque a gente acabou de ver que a derivada dela no zero deu zero, mas o limite para x tendendo a zero da derivada não existe, não dá zero. Então, conclusão, a g' não é contínua em x igual a zero, e, portanto, a função g, a função x ao quadrado seno de 1 sobre x, ela é uma função que não é C1, não porque não tem a derivada, mas porque a sua derivada que ela tem não é uma função contínua. Tá? Então, eu acho assim, muito interessante esse exemplo. Né? Bom, ainda nessa parte aqui dos exemplos interessantes, ele vai falar de mais dois exemplos aqui. Na verdade, o exemplo 4 é só um comentário sobre a regra de L'Hopital, já vou falar sobre ela. Né? Mas aqui é interessante também notar a função módulo, a gente já comentou, né? A função módulo, ela é derivável em todo ponto x diferente de zero. Né? Porque vamos colocar aqui, esse exemplo aqui é interessante também, mais alguns exemplos interessantes. Né? Outros exemplos interessantes. Outros exemplos interessantes. A gente tem aqui a função módulo, né? Φ de x igual a módulo de x. Então, já fiz o gráfico aqui para vocês, da função módulo. O que a gente percebe nesse gráfico aqui? Quando o x está menor do que zero, quando o x é menor do que zero, ela coincide com a função menos x. Então, qual que é a derivada do menos x? É menos 1. Então, a derivada do módulo para todo x menor que zero é menos 1. E para x maior que zero? Para x maior que zero, ela coincide com a função x. Qual que é a derivada de x? É 1. Então, para x maior que zero, a derivada da função módulo é 1. Tá certo? Bom, o que acontece no zero? Você percebe que, bom, se a derivada dela para todo x menor que zero é menos 1, para todo x maior que zero é 1, como que eu vou coincidir essas duas derivadas no zero? Não tem como. A derivada pela direita, digamos assim, a derivada no zero pela direita é 1. A derivada no zero pela esquerda, derivada lateral esquerda, é menos 1. Então, lembra daquele teorema que eu falei? Quando a função é derivável num ponto, ambas as suas derivadas laterais têm que existir e têm que ser iguais. Aqui as derivadas laterais existem, derivadas laterais no zero. Pela esquerda é menos 1, pela direita é 1. Porém, elas não são iguais. 1 é diferente de menos 1. Então, ela não é derivável no zero.
né? Então, o que a gente dá para afirmar aqui da função módulo? Se x for maior, vamos começar pelo menor, x menor que zero, implica que φ' de x é igual a menos 1. E, se x for maior que zero, isso implica que a derivada φ' de x vai ser igual a 1. Bom, aí x menor que zero, x menor que zero. E para x igual a zero, vamos ver o que ele fala. Ele começou observando aquilo que eu falei, né? Para x maior que zero, a função módulo vira x. Para x menor que zero, a função módulo é menos x. Então a derivada dela é 1 para x maior que zero, a derivada dela é menos 1 se x menor que zero. No ponto zero não existe a derivada φ' de zero. Por quê? Porque você pode derivar ela no zero pela direita. Pela direita a derivada vai dar 1. Tá certo? E pela esquerda, a derivada dá menos 1. Depois você faz essa continha aqui, o limitinho lá para comprovar, mas é bem fácil, né? Você pode também pensar o seguinte, bom, como ela é derivável em todos esses pontos maior do que zero, então as derivadas laterais aqui existem e são iguais à derivada ordinária. Então, por exemplo, a derivada pela direita em todos esses pontos aqui é 1. Tá? Então, você pode pensar assim também. Então, a derivada pela direita no zero vai ser 1. Bom, enfim, não sei. Depois você faz a conta lá. É fácil de ver isso aqui, tá? Então, φ' mais de zero é 1. E φ' menos de zero é menos 1. Então, não pode ser derivável no zero. Vamos colocar assim. Porque as derivadas laterais não são iguais. Né? Vou colocar assim. Note que a derivada pela direita, φ' mais, e no ponto zero é igual a 1, que é diferente de menos 1, que é a derivada pela esquerda. Derivada pela esquerda no ponto zero. Isso implica que não existe o φ' de zero. A função não é derivável em zero, a função módulo. É interessante esse exemplo. Outro exemplo também interessante é esse dessa função I de R em R, definida por I de x é igual a n, quando x está entre n e n mais 1. Essa função, se você pensar nessa definição, ela forma uma escada. Né? Então ela tem mais ou menos, eu vou tentar fazer um esboço aqui rapidamente para vocês, para não gastar muito tempo, que é uma situação simples de ver. Ela vai formar um gráfico mais ou menos assim. Né? E vamos prestar atenção aqui na definição. Ele diz que I de x é igual a n, quando x está entre n e n mais 1. Ele falou para todos os inteiros, eu vou fazer só para os naturais, para a parte positiva dos inteiros. Né? Como eu vou começar no zero, claro. Para x tiver, por exemplo, maior ou igual que zero e menor do que 1, entre 0 e 1, quer dizer, o n igual a zero, aí a I de x vai valer zero, se n for igual a zero aqui. Então, para x entre 0 e 1, ela vale 0. Só que é fechado no 0 e aberto no 1. Então, ficou assim. Fechado no 0 e aberto no 1. Tá aqui. Aí, se n for igual a 1, aí vai ficar x maior ou igual que 1, x menor do que 2. Entre 1 e 2, a função vai valer 1. Porque sempre vale o n. Ali eu estou colocando n igual a 1, então, entre 1 e 1 mais 1, entre 1 e 2, a função vale 1. E isso assim sucessivamente. Então, vai formar uma função como se fosse uma escada. Né? Aí, resultado. Entre n igual a 2. Aí, entre n igual a 2, aqui vai ficar x maior ou igual que 2, x menor do que 2 mais 1, que é 3. Então, entre 2 e 3, a função vale 2. Então, vai ficar aqui assim. Então, o que ele quer chamar a nossa atenção com esse exemplo aqui? Ele quer chamar a nossa atenção para o seguinte, assim vai continuar, tá? Que vai continuar assim para sempre. Né? Vai embora. Tá, e vai. Não vou continuar fazendo. Já deu para perceber que ficou uma escada. Bom, então o que ele quer chamar a nossa atenção? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ele quer chamar a nossa atenção para o seguinte, olha lá. Primeira definição, né? Essa função aqui é
essa função aqui é I de x é igual a n se x estiver maior ou igual que n e menor do que n mais 1. Ponto final. Tá lá. Para todo n pertencente a z, ou aqui no caso eu fiz para naturais, né? 1, 2, 3, começando no 0. Para todo n pertencente a z, o que inclui, né? O que inclui n pertencente aos naturais também. Os naturais estão dentro dos inteiros. Então tá aqui, formou essa escada aqui. Bom, como é que fica a questão de derivada dessa função? Então olha só o que ele observa. Ele observa o seguinte, a função é derivável com derivada dando zero em todos os pontos que não são inteiros. Né? Isso é fácil de ver, porque nos pontos não inteiros ela é constante. Função constante, derivada é zero. Né? Então é fácil ver que se x não pertence a inteiros e também, consequentemente, não pertence aos naturais, então a derivada I' de x é igual a zero. Agora, se você colocar os pontos inteiros, né? Se n é inteiro, aí tem o I' mais, mas não tem o I' menos. Pelo seguinte, olha só, o I' mais, derivada pela direita, ela vai dar zero. Mas o I' menos é como se você estivesse tentando formar uma reta tangente vindo pela esquerda. Então ela vai ficar assim, ó. Vamos supor que eu estou pegando aqui o 2. Qual é a derivada pela esquerda no 2? Eu vou fazer tender a 2 pela esquerda, a reta vai ficar assim, ó. Porque a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Olha o que está acontecendo com essa inclinação. A inclinação está tendendo a infinito. Então não existe, não vai dar limite, não vai convergir para nada a inclinação da reta tangente. Vindo pela direita, ela fica na horizontal, vai dar zero. Mas vindo pela esquerda, caminhando para cá, né? Indo cada vez mais para cá, você vê que a inclinação está aumentando cada vez mais, tendendo para infinito. Geometricamente é isso que está acontecendo aqui. Mas e na conta? Como que a gente pode ver? Bom, para você ver que o I' pela direita, derivada pela direita, se o n for inteiro, né? Se n, porque aqui se x pertence a z. Se x não pertence a z, dá zero. Se x pertence a z, então existe o I' mais de x, a derivada pela direita, mas não existe I' menos. I' menos de x. Tá ok? Tá lá. Bom, como que a gente verifica isso? Bom, para fazer a derivada pela direita, a gente pega o limite para h tendendo a zero pela direita. Ou seja, h tendendo a zero por valores maiores que zero, entre 0 e 1, por exemplo. Tá? Então, olha só, I' mais n, I' mais n, que eu estou pegando x pertencente a z, então x é igual a n. I' mais n vai ser limite para h tendendo a zero pela direita, I de n mais h, menos I de n, sobre h. Mas o que vai, conforme o h estiver tendendo a zero pela direita, vai ter uma hora que ele vai estar entre 0 e 1. Ele vai passar ali pelo 1, 0,9, 0,8, 0,7, tendendo a zero pela direita. Note que, quando o h estiver entre 0 e 1, se 0 menor que h menor que 1, o que vai acontecer? Esse I de n mais h vai ser igual ao I de n. Porque você vai estar nesse trecho aqui, ó, onde o I de 2 vai ser igual a I de 2,5, por exemplo. Né? Porque aqui o h está entre 0 e 1, quer dizer, ele está entre 2 e 3. Está tudo igual aos valores da função. Então, se h estiver entre 0 e 1, então o valor de I n mais h vai ficar igual ao I n. Então, daí,
A diferença entre eles, aqui em cima, vai dar zero. I de n mais h menos I de n vai dar zero. E logo, esse limite aqui, para h tendendo a zero, vai ficar zero dividido por h, que é igual a zero. Portanto, conclusão, a nossa derivada aqui pela direita, derivada pela direita do ponto inteiro, deu igual a zero. Fechou. Certo? Isso aqui deu igual a zero. E fechou o raciocínio. Derivada pela direita em ponto inteiro é zero. Agora, a derivada pela esquerda. A derivada pela esquerda vai acontecer, olha o que ele fala aqui. Ó. Se você for calcular o h tendendo a zero pela esquerda, vai ter uma hora que ele vai estar entre menos 1 e 0. E aí, o I de n mais h vai ser 1 a menos. Né? Se eu estou entre menos 1 e 0, quanto que é o I de n? I de n é 2. Quanto que é o I de n mais 1h, que está entre menos 1 e 0? Menos meio, por exemplo. Quanto que é I de 2 menos meio? É I de 1,5, que já não é mais 2, é 1. Então, I' menos n é igual a limite para h tendendo a zero pela esquerda. I de n mais h menos I de n sobre h. Mas note que, como h está tendendo a zero pela esquerda, se o h estiver entre menos 1 e 0, esse valor aqui vai ser um a menos que esse. Opa, aqui é I de n, não é IN. I de n. Então, se o h estiver entre menos 1 e 0, então o I de n mais h vai ser igual a n menos 1 e o I de n vai ser igual ao próprio n. Então, o que vai acontecer aqui em cima? Vai ficar n menos 1 menos n, vai dar menos 1. Então, esse limite aqui vai ficar limite para h tendendo a zero pela esquerda, h tendendo a zero pela esquerda, I de n mais h, n menos 1 menos n, dividido por h, que é igual limite para h tendendo a zero pela esquerda, n corta com menos n, menos 1 sobre h, que não existe esse limite, porque quando h tender a zero aqui, menos 1 sobre h explode para o infinito. Não existe o limite. Não existe. Portanto, qual que é a conclusão? Portanto, a derivada pela esquerda não existe em pontos inteiros. Tá? Então, um exemplo interessante também. O último exemplo interessante que ele fala é justamente aqui a regra de L'Hopital. Tá? Essa regra de L'Hopital consiste é uma das aplicações mais populares da derivada, em sua forma mais simples, ela é o cálculo de um limite da forma f de x sobre g de x, quando dá 0 sobre 0, quando x tende a a, né? Então, quer dizer, as funções, aí a regra vai consistir em você derivar em cima, derivar embaixo, então as funções têm que ser deriváveis. Então, imagina que você tem duas funções deriváveis, né? L'Hopital. Vamos fechar aqui falando do L'Hopital. L'Hopital. Imagina que você tem duas funções deriváveis. F e G deriváveis. E, portanto, contínuas também, né? E contínuas também, por consequência. Em x igual a A. E aí você quer calcular o limite para x tendendo a A, f de x sobre g de x. Só que, antes de colocar isso aqui, porém, né? Porém, você tem a seguinte situação. O limite para x tendendo a A de cada uma delas é 0. Então, porém, limite para x tendendo a A da f de x é igual a f de A, que é igual a 0. E o limite
para x tendendo a A da g de x é igual a g de A, que dá zero. Então, você não pode, para calcular esse limite aqui, que você quer calcular, limite para x tendendo a f de x sobre g de x, não dá certo você simplesmente substituir o A em cima e embaixo. Porque ficaria f de A sobre g de A, ficaria 0 sobre 0. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que dá para você fazer o seguinte, dá para você dividir em cima, você transforma, você mantém aqui o limite, né, limite para x tendendo a A, e você divide em cima e embaixo por x menos A. Fica f de x sobre, quer dizer, e coloca também o menos f de A, né? Você pode fazer f de x menos f de A? Pode, porque o f de A é zero, é a mesma coisa que fazer menos zero. E divide por x menos A em cima, divide por x menos A embaixo. Aqui também você faz menos g de A, que não tem problema nenhum, porque g de A é zero, não vai alterar em nada, e você divide por x menos A. Aí distribui o limite, porque elas são deriváveis, o limite existe em cima e embaixo. O limite é justamente o limite da razão incremental, é a derivada. Então vai ficar limite em cima, para x tendendo a A, f de x menos f de A sobre x menos A. X menos A. Dividido por limite para x tendendo a g de x menos g de A dividido por x menos A. Quanto que dá esse limite em cima? Ele dá justamente a f' de A. Como ela é derivável, existe uma f' de A. Claro que há o perigo de essa derivada dar zero. Aí o que a pessoa faz? Ela deriva de novo, né? Deriva duas vezes a função. Então tem isso aí também. Mas tudo bem. Vamos imaginar que derivando uma vez já resolve o problema. Acho que ele até fala aqui g' diferente de A. Aqui, ó. Supondo g' de A diferente de zero. Né? Supondo g' de A diferente de zero. Né? Claro, para dar certo aqui. Essa que é a ideia da regra de L'Hopital. Um exemplo interessante também. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou gastar esse tempo restante da aula. Temos aí mais uns 20 minutos.